Bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje começando uma nova fase, hoje nós estamos começando o livro de Números, é o quarto livro do Pentateuco, e nós vamos continuar nessa jornada, mas numa fase diferente. Vocês vão perceber que o livro de Números, ele é uma parte da revelação do plano de Deus, mas a coisa foi indo por etapas, né? Primeiro, nós começamos no livro de Gênesis, vendo acerca da criação do mundo, e nós vimos como Deus chamou uma família, né? A família de Abraão, para ser sal e luz no mundo, para ser bênção para o mundo. E aí aconteceu que por ali a gente viu a história dessa família, né? O povo de Deus, até que termina isso com Abraão, que foi chamado, e agora esse nome dele novo é Pai de Nações, né? Muitas nações, na verdade. E aí o livro de Gênesis termina com ele indo com 70 membros da sua família para o Egito. As circunstâncias, elas não são importantes. O importante é que aconteceu deles estarem no Egito, que na Bíblia é uma figuração do pecado. Então a gente precisa compreender isso. Há todo um discernimento a ser feito, né, a respeito disso. E aí eles passaram ali 400 anos, né, um longo período coabitando com o pecado. Então, muita idolatria naquela terra, e eles foram absorvendo isso. A gente pode pensar no Egito como um ambiente do mundo que nós vivemos, né? E eles estavam ali vivendo praticamente como todo mundo, né? No pecado. E aí, o que aconteceu? Deus tinha um plano e chamou Moisés, é isso que a gente vê no livro de Êxodo, né? Chamou um homem para ser o libertador. Moisés é uma prefiguração de Jesus. E aí tem toda uma coisa assim, ele diz, eu não sou capaz, e pai, pá, mas Deus diz, eu vou com você. E Deus vai. E aí o que que acontece? Deus vai ali com ele, faz muitos milagres, né? E esse povo acaba sendo libertado ao êxodo, à saída desse povo da terra do pecado. E eles foram, né, libertos. E aí o que que acontece? Eles passam, depois de todos aqueles milagres para a salvação, né? Eles passam por uma demonstração tremenda de um mar inteiro se abrir diante deles para eles passarem e se livrarem do pecado. E esse mar ele é uma figuração do que Deus pode fazer, do grande milagre que ele faz, que só ele pode fazer, de nos libertar daquele pecado que nos prendia, né? Esses grilhões, essas amarras. E aí o que que acontece? A gente viu que esse povo, ele estava liberto, mas estava contaminado. Esse povo estava ainda vivendo das lembranças, das memórias, né, daquele lugar, das ervas, do momento de escravidão. E aí, o que é que Deus faz? Ele, claro, se aborrece, né? Mas ele cria um protocolo, vamos dizer assim, para que essas pessoas possam caminhar com ele, possam estar junto com ele, porque esse é o plano de Deus, né? De estar junto conosco. E aí o que que acontece? Deus passa todo um tempo tratando de estabelecer a presença dele no meio do povo, e o povo podia ver isso fisicamente através de um tabernáculo. Então Deus deu todo o plano, com todos os detalhes para a construção desse tabernáculo, com muitas figuras, com muita revelação para as nossas vidas. Nós já estudamos isso, né? O tabernáculo com todos os seus detalhes, com a entrada, né? Você está sujo e você se lava e você entra no lugar santo, mas aí há um lugar chamado Santíssimo, que é a presença
de Deus, onde somente o sumo sacerdote podia estar, porque ali residia a Arca da Aliança, onde representativamente estava a presença de Deus. E aí, o que aconteceu? Depois disso, Deus deu a Moisés o que a gente acabou de ver no livro de Levítico, né? Orientações para uma vida social em comunidade, não é aquela vida espiritual, mas uma vida de santidade. Essa é uma palavra que eu coloquei na chamada de hoje de manhã. A gente está acostumado com salvação, assim, você é salvo, aceitei Jesus, né? Eu disse, Jesus, eu entrego minha vida a você, não para aí. Não, para aí, porque o plano de Deus é sozo. No grego, tem essa palavra sozo, que hoje virou até moda, né? Feito algoritmo, e virou moda também. Agora, sozo também virou. Mas a gente precisa entender o significado disso. Sozo não somente significa salvação, como é traduzido, a gente lê na Bíblia, mas tem uma conotação também de salvação mais cura mais libertação. Libertação de quê? Libertação dos seus vícios, dos seus maus hábitos, libertação de coisas que se impregnaram em sua vida. Deus lhe dá o poder de tirar isso, vícios, coisas que lhe dominam, né? E cura, cura de quê? De feridas, feridas da alma, palavras que pessoas disseram para você, crenças erradas na sua mente. Então, tudo isso é parte do pacote, vamos dizer assim. E aí a gente chegou nessa situação onde agora, né, nesse momento da história, vamos dizer assim, do Pentateuco, as pessoas já tinham as leis na mão, que a gente viu em Levítico, né? Com todas as regras, vamos dizer assim, de uma convivência santa e toda essa narrativa do que aconteceu ali nesse período de construção do tabernáculo, não sei o quê, foi de aproximadamente um ano. Um ano no calendário, dá para ver por causa das citações. Aí eu anotei aqui só uma referência, né? Êxodo 40:17, que diz exatamente essas datas, vai contando, né? E aí, o que que acontece? A gente tem agora em mãos as leis, as regras, como deve ser, né? Deus deu aquilo ali para as pessoas, e agora a gente vai ver no livro de Números a jornada, a caminhada no deserto, porque lembra, eles saíram de lá do Egito e eles caminharam, mas eles acamparam na base do Monte Sinai. Ali na base do Monte Sinai, eles ficaram cerca de um ano com tudo isso que a gente acabou de falar. Então, ninguém estava peregrinando nesse tempo, eles estavam parados ali, até que Deus estabeleceu o tabernáculo e disse: Eu vou com vocês nesse caminho, né? No caminho, agora a gente vai falar nesse livro agora de Números, na jornada dali do Monte Sinai até a Terra Prometida. E aí a gente vai ver as etapas. Eu quero chamar muita atenção de vocês, preste atenção, porque os olhos da gente se abrem para o plano de Deus para a nossa vida, e aí a gente para de fazer as coisas do jeito que a gente vê os outros fazendo. Entrar na igreja é isso, né? Eu vou disciplinadamente, né? Eu vou para o culto todo domingo, eu participo de uma célula, eu tenho ministério, eu faço reunião de oração com os meus irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. A vida cristã tem a ver com seu relacionamento com Deus. Tudo isso que Deus providenciou para nós na igreja é uma ajuda, porque a gente vai carregar os fardos uns dos outros. É uma construção, um aprendizado com a experiência do irmão. O irmão caiu ali, então é melhor não ir por ali, porque aí, ó, eu não quero isso para mim. Mas a nossa relação com Deus pessoal, aquela do quarto secreto, essa é a essência da nossa cristandade. É ali que a gente constrói
conhece Deus, cresce, é ali que a gente vai fundamentar, vamos dizer assim, né? A nossa relação com Deus. E aí a gente vai ver nesse livro de Números, a caminhada desse povo, para quê? Para se livrar daquelas coisas, das mazelas, vamos dizer assim, do Egito, das mazelas do pecado que contaminaram as suas vidas. E nós também temos que fazer isso, a gente tem esse processo. Então, a Bíblia fala muito em santificação, com certeza vocês já ouviram isso, né? A gente tem a libertação, agora somos livres do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Não é que a gente não peca, é que o pecado ele não tem mais controle sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que não há tentação que você não possa resistir, porque ele lhe deu autoridade, vamos dizer assim, em cima da tentação. É sua escolha. Mas aí você passa por esse processo onde Deus vai transformar a sua vida. Você vai ser santificado pela transformação. E ele diz que a transformação vem pelo quê? Vem pela transformação da sua mente. A sua mente tem que ficar alinhada com a mente de Cristo. Então a gente precisa entender o mal do pecado para poder a gente evitar esse pecado. A gente realmente rejeitar, a gente realmente não querer. A gente peca porque a gente pensa que é bom. É feito você ir, sei lá, você vai numa padaria, tá cheio de doce lá. Aí você, eu quero comer tudo isso aqui. Ah, hoje é de graça, promoção, a gente vai fechar a loja, leva. E você quer, come, 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 come. Ai, no outro dia você está morrendo, você tem diarreia, você tem dor de cabeça, você tem mal-estar, você engorda, você fica empachado, você. Ai, aquilo era ruim, mas parecia bom. Vocês entendem? Então é mais ou menos por aí. Enfim, muito preâmbulo, né? Vamos passar para o livro de Números. E vamos começar falando sobre o nome. O nome original do livro de Números, lá no hebraico, não é Números. Esse nome foi dado depois na tradução, né, para a Septuaginta e tal. Mas no original, como de hábito, né? O nome do livro são as primeiras palavras do livro. Então, nesse livro em particular, o nome é No Deserto, porque essa é a ideia. Entra isso na sua cabeça. A gente está começando agora, Deus está falando, agora a gente está no deserto. O deserto é um caminho da escravidão para a terra prometida, percebe? E nós todos estamos vivendo isso. Nós estamos no caminho da escravidão para a terra prometida, né? A nossa Jerusalém celestial. Então, a gente está no deserto. O que que acontece no deserto? A gente precisa se ligar, tá? Então, esse livro fala do deserto, como é que eles chegaram lá, com o que é que eles tiveram que lidar, como foi que Deus os tirou de lá, quem ficou e quem saiu do deserto, né? Tem gente que ficou no deserto, viu? Mas foi escolha, tá? E aí a gente vai começar por aí. Nos primeiros capítulos a gente vai ver uma organização. É muito interessante porque Deus organiza. E aí fica a dica. Primeira coisa que você precisa fazer para verdadeiramente tomar posse da sua salvação, de tudo, né, que acontece ali no SOSO, a cura e a libertação, é se posicionar. Eu vou me posicionar. Deus está dizendo, nós vamos falar hoje sobre isso. Então, é tudo figurado ali naquele povo, mas nós temos que trazer isso para dentro da nossa vida, tá? Então, o que que acontece agora, né? A gente vai ver que Deus está organizando o povo. Aquele povo saiu dali muito numeroso. A gente vai ver isso também hoje, por isso que o livro se chama Números, tá? Então, é, eu queria só salientar mais uma coisa antes da gente começar no versículo 1, que nesse livro, antes era Eu sou o Senhor. Lembra da história do livro que a gente viu em Levítico? Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu estou falando de santidade, eu sou o Senhor. E agora a gente vai ver que esse livro contém a frase Deus falou a Moisés mais de 150 vezes. Deus falou a Moisés, Deus falou, Deus falou, Deus falou. A gente tem que entender que Deus falou e a gente precisa saber o que é que Deus falou. Em vez de ficar escutando
o podcast, ou não sei o quê, isso é auxiliar, isso pode ajudar, mas a gente tem que ouvir o que Deus falou, significa a palavra de Deus, Ele falando. E aí, começando em Números 1, já tem Deus falou, tem assim, no deserto do Sinai, na sua tradução talvez não esteja assim, eu estou aqui com a versão NVI, e ela começa assim, o Senhor falou a Moisés, como a gente acabou de dizer, né? Na tenda do encontro, no deserto do Sinai. Na versão original está invertido, então começa assim, começa com no deserto, por isso o nome original que a gente tinha falado, né, no hebraico. E aí a palavra diz: o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, e aí vem o tempo, uma referência ao tempo. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ou seja, Deus começou a contar o tempo no calendário hebraico, por ali, pela saída do Egito. E ali, eles saíram de lá contando, né? O dia 1 do mês 1 do ano 1 da nossa saída. E agora ele situa esse momento em dia 1, primeiro dia, segundo mês, mês 2 da saída do Egito. Ou seja, eles passaram um ano ali fazendo tabernáculo, depois eles passaram um mês, cerca de um mês, com aquela história do Levítico, né, de receber as leis, e agora Deus falou a Moisés ali e ele disse: agora a gente está 13 meses após a saída. Um outro detalhe que eu também fui procurar: o mês hebraico não é igual ao nosso, o calendário deles é lunar, mas no calendário lunar, cada mês demoraria 29 dias e meio, exatamente. Então, como o nosso calendário tem meses de 30 e meses de 31, e tem o doidinho lá de fevereiro. Mas lá, né, no calendário hebraico, um mês é de 29 e o outro mês é de 30 para compensar o 29,5 e também tem os seus ajustes aí. Mas é bem similar. O período de um ano é mais ou menos um ano para a gente também, tá? Então vamos lá. Números 1, versículos 2 e 3. Já tinha lá no versículo 1, ele disse, né? E aí continua aqui. Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, conforme as suas tropas. Um homem de cada tribo, o chefe da sua família, deverá ajudá-los. Deus deu a regra todinha. Olha como é que faz. Vai fazer assim. Vocês vão listar de um em um, com nome, nominalmente. É muito importante, porque Deus conhece os nossos nomes. Agora, antes, a gente já falou de um censo, eu não sei se vocês estão ligados, a gente falou de um censo para para o tabernáculo, né? Para o sustento do tabernáculo. Aqui é diferente, aqui é um censo militar. Então, nesse censo, só conta pessoas que são do sexo masculino, de 20 anos para cima, e que tenham condições de ir à guerra, né? Então, ele está escrito no versículo 3. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército. Então, o que que acontece? Se você tem algum problema físico, está doente, não vai ser contado. Se você é um levita, depois a gente vai ver, não vai ser contado, porque o levita não vai para a guerra. Deus vai deixar isso de fora, ele vai deixar claro depois. Então, essa é uma contagem militar. Para quê? Para eles saberem quantos homens tinham para a guerra. O que é isso? Isso é um aviso, vai haver uma guerra. Às vezes a gente pensa que, Deus me deu a salvação, tudo bem, agora vai ser beleza, né? E se vende até isso por aí, né? Como a coisa da prosperidade, né? E tudo vai ser tudo bem. Deus está prometendo é guerra. Conta aí, vê aí com quantas pessoas a gente pode contar, porque vai haver uma guerra. Ele disse: eu vou junto, a vitória vem dele, mas a gente está metido numa guerra espiritual. Se a gente não souber disso, a gente vai se atolar.
a gente vai se atolar, porque a gente fica pensando, não, mas tudo bem, agora tudo bem, estou na igreja, agora eu sou cristão, agora tem mais problema. Não, não tem problema, porque a gente está com Cristo e Ele toma verdadeiramente a frente, mas isso não quer dizer que a gente não precise descobrir onde é que estão os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. A gente precisa verdadeiramente estar consciente de como nós estamos para enfrentar essa guerra espiritual, que é o que vem agora. Vocês estão ligados aí? Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. E acontece o seguinte, eu estava vendo uma pregação sobre isso aqui, né? Todo mundo gosta de ler bênção, né? A bênção, tem essa bênção, tem essa bênção, tem essa bênção. E quando você fala, olha, tem uma guerra espiritual, fica todo mundo espantado, assustado. Eita, Cátia só fala dessas coisas. Olha que tem que tu cuidar, olha que não... É a verdade, é a verdade. Então, a palavra de Deus diz claramente: nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele não está para espantar ninguém, mas ele está para preparar você de que as dificuldades elas vêm. A gente precisa estar ligado de que elas existem e quais são as nossas fraquezas para que elas não venham a ter um impacto na nossa vida que seja negativo, tá bom? Então, a gente vai, ixi, tem que correr aqui um pouquinho com esse negócio, né? A gente vai preparar, né? Avaliar a nossa condição para enfrentar aqui, quais são as minhas dificuldades. E aí, nesses versículos de 4 até o 16, a gente tem o estabelecimento dos nomes, né, dos homens que vão ajudar, aqueles que Deus tinha apontado para ajudar na contagem dos homens que fariam o exército, tá? Então há uma lista aqui, eu não vou ler necessariamente cada um, tá? Mas ele começa a dizer assim, nomeando, né? Tem Rúben, da tribo de Ruben, Ruben é o primogênito de Abraão, né? Ruben é o primeiro que nasceu. De Ruben, Elisu, que é filho de Sedeu. Lá tinha muito isso, né? Então, é fulano, filho de Cicrano. Há uma filiação, há uma linhagem. Então, em cada tribo, vocês vão ver que há a atribuição de um chefe e a descendência desse chefe. Eu queria chamar só a atenção para o versículo 8. No versículo 8, a gente tem Issacar na tribo de Issacar, foi separado Natanael, filho de Zoar. Issacar, Natanael, filho de Suá. E aí, perdão, é no 7, né? No versículo 7 de Judá, meu Deus do céu. De Judá nasceu Naasson, o líder é Naasson, filho de Aminadab. Se você for olhar lá em Mateus 1,4, se quiser anota aí, Mateus 1,4, Naasson está citado na genealogia de Jesus. Eu fui aqui, ainda anotei aqui para não ter que virar aqui a Bíblia, gastar muito tempo do nosso precioso, né? Raro tempo. Mateus, eu peguei aqui peguei de 2 até 5, vai dizendo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Aí, versículo 4 de Mateus 1. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, e por aí vai até no versículo 6 chegar no rei Davi. Então você vê que aqui Naasson, da tribo de Judá, filho de Aminadab, é um desses líderes que foi separado para contar. Eu acho incrível porque a história do povo hebreu, ela é toda amarrada. Ela tem lugar, ela tem data, ela tem nome de pessoas, de famílias, não é uma coisa solta no ar, né? Assim, aconteceu que alguém estava ali lendo um livro e foi revelado isso. Não, ela é toda amarrada no meio de um povo. Enfim, vamos para frente. E aí eu queria ressaltar outra coisa, que quando você olha essa listagem,
você vai ter 12 nomes de líderes. Mas aí tem dois detalhes. Primeiro, não há um representante da tribo de Levi. E aí, isso vai acontecer lá na frente, a explicação, né, no final desse capítulo, mas não há um representante para a tribo de Levi. Por quê? Porque os levitas, eles não iriam à guerra. Os levitas, eles tinham uma missão, eles foram separados por Deus para cuidar do tabernáculo. Eles eram responsáveis pelos sacrifícios, eles eram responsáveis por armar, montar o tabernáculo, mover, e aí juntar na hora de mover. Eram eles que desarmavam tudo, eles que transportavam tudo. Então, eles não tinham nada a ver com a guerra. Eles eram a base, né? A base espiritual daquele povo. Então, não tem tribo de Levi. Aí, agora sim, se eram 12 filhos de Israel, né? De Jacó, e eu tirei um, devia ter ficado 11. E agora eu tô com 12. Como é isso, né? É porque nessa nova especificação, vamos dizer assim, também foi tirado José. Então, não tem a tribo de Levi, nem tem a tribo de José. Não existe, na verdade, a tribo de José. Por quê? Porque Jacó, ele adotou os filhos de José. José, vamos dizer assim, recebeu porção dobrada, e ao invés de ser uma tribo, na verdade, a tribo de José era duas tribos de dois filhos, né? Efraim e Manassés. Então você vê aqui Efraim e Manassés que não são filhos naturais de Jacó, eles na verdade eram netos de Jacó, mas cada um ficou com uma tribo que está aí listada. Então a contagem saiu Levi, saiu José, os filhos, né? E entraram Efraim e Manassés. Fechou? Matemática é ótima, ela sempre fecha, não tem muito o que entender, não, tá? E aí, os versículos 17 a 46, aí você diz assim, meu Deus, o que que tem aqui nesse negócio todinho? Tem a listagem, tudo é bem repetidinho, para ficar bem claro para todo mundo. Então, não tem muita novidade para a gente explicar aqui. Os versículos 17 a 46, ele fala dessa assembleia de líderes. Então, eu vou ler só o comecinho aqui para a gente entender qual é o mote, tá? Versículo 17: Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Cadê? Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ele os contou no deserto do Sinai na seguinte ordem. Aí fala, né? Versículo 20: dos descendentes de Ruben, primogênito de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir ao exército foram relacionados, cada um com o seu nome, de acordo com o registro dos seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Ruben foi 46.500. Então ele vai colocando números, né? A tribo de um, a tribo de outro, a tribo de outro, a tribo de outro, vai colocando todos os números que foram contados. E aí fecha no versículo 46. No versículo 46, cadê eu aqui? Essa Bíblia é maravilhosa. O total foi 603.550 homens. 603.550 homens. Esse é o total de homens que podiam ir para a guerra. Entendendo que aqui nessa contagem não tem nenhum levita, ninguém da tribo de Levi, não tem criança, criança entendido menores de 20 anos, e não tem idosos. Também não tem os doentes, também não tem as pessoas que não podem, por algum motivo, ir para a guerra. Há estudos, estimativas, né, de que diante desses números, recolocando essas entidades, vamos dizer assim, que não foram contadas, estima-se cerca de 2 milhões a 2,5 milhões de pessoas que saíram, total, né? Que saíram do Egito nessa contagem. Alguns contestam, outros não contestam. O fato é que Deus coloca números, vocês estão vendo, muito precisos, né? Muito precisos nessa contagem aqui,
Então, a gente não tem por que duvidar. Há, sim, estudos que demonstram a possibilidade de um crescimento de 70 para 2 milhões em 400 anos, sem muito espanto. Então, não vamos entrar por aí, porque é tudo especulação, e se fosse mais importante para a gente, Deus tinha colocado. Amém? Então vamos embora para frente, versículos 47 a 54. Agora eles vão falar especificamente a respeito dos levitas, que a gente tinha dado uma adiantadinha, mas no texto aparece somente agora, tá? Então, 47 diz assim. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: Não inclua a tribo de Levi no recenseamento, nem os conte com os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo do testemunho, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, serão ministros do tabernáculo e acamparão ao redor dele. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa, presta atenção, hein? Não autorizada que se aproximar do tabernáculo morrerá. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas tropas, cada um no seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, eles eram um povo especial. Armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que a minha ira não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas do testemunho. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, minha gente, muito importante isso, né? Deus tinha dito como construir o tabernáculo. Lembra da quantidade de detalhes que ele colocou ali? Porque para ele, para Deus, aquele lugar era muito especial. Aquela representação, aquele espaço ali. E aí ali havia de haver santidade. E era importante que as pessoas entendessem isso. E aí, logo a seguir, ele emenda, ele já aqui já deu um preâmbulo, né? Já deu uma introdução e ele entra no capítulo 2 que a gente vai ver também, porque o conteúdo também não é muito extenso, no sentido de acrescentar informação. Ele reitera que o tabernáculo fica no centro do arraial. Onde eles fossem acampar, o tabernáculo ficaria no centro. Ao redor do tabernáculo ficaria a tribo dos levitas. Eles acampariam, só eles chegariam perto do tabernáculo. E aí as outras tribos ficariam após os levitas, ao redor do tabernáculo. Então, lembrando a ênfase, né, que Deus dá. O tabernáculo está no centro. A presença de Deus está no centro. Mas ela não é alcançável a qualquer um. Você tem que estar ligado, você tem que estar. E não é só uma coisa do coração, é da ação, da vontade, minha gente. Eu me lembro que eu fiquei muito triste quando eu li que Davi tinha um coração para o Senhor e queria construir um templo para ele. Deus disse: Não. Você tem a mão suja de sangue, você não vai construir isso. Então, é importante que a gente entenda a santidade do Senhor. É importante que a gente entenda que Ele é santo, que você não chega na presença dele de qualquer jeito. Quando você fizer isso, você não vai chegar no templo e lavar a mão. Você não vai lavar o pé. Você não vai, sei lá, dar 3 voltinhas ou qualquer coisa, botar um perfume. Não. É lá dentro a limpeza. Lá dentro a limpeza. E ele diz: os seus pecados fazem separação entre mim e você. Então a gente precisa se conscientizar disso. E eu amo esse livro de Números porque ele mostra isso. Olha, eu sou santo, já disse a você. Então vai cuidando para você se santificar, para poder entrar na minha presença. Amém? Então, aqui só resumindo essa parte.
da arrumação do arraial. Então, a gente passa para o capítulo 2 e o capítulo 2 fala dessa disposição no arraial, né? Ali no acampamento das tribos de Israel, das 12 tribos, essa dizendo assim, não tem levitas, lembra, não tem levitas, mas tem Manassés e Efraim, tá? Então, o que que ele fala aqui? Nos versículos 1 e 2, ele diz: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, então a tenda do encontro está no meio, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. Então, ele não fala aqui mais da tribo dos levitas, porque ele já falou no capítulo 1, né? Ele já disse aqui no versículo 53. Os levitas, porém, armarão suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho. Está escrito lá, capítulo 1, 53, tá? Então, ele aqui vai falar a respeito daquelas 12 que tinham representantes militares, né? Líderes militares. E aí ele faz essa relação do jeito que está aí. De novo, a gente não vai ler uma por uma, mas só vai. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês entenderem, né? É, do lado leste, ele diz, e eu separei aqui, se você quiser anotar aí, os versículos 3 a 9. Nos versículos 3 a 9, ele vai falar do acampamento de Judá. Ele chama o acampamento de Judá. Por quê? Porque ele diz assim: olha, a leste, então aqui está o tabernáculo, ao redor estão os levitas, e aqui na minha direita, então de vocês está do lado de lá, né? Vocês estão olhando aqui para mim, mas à direita, no leste, tem o acampamento de Judá. Significa que Judá era líder daquele time que estava na direita, né? Que estava no leste. Mas eram três tribos. Então, a gente vê nos versículos 3 a 9, diz assim: A leste, as tropas de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naassem, filho de Aminadab, já vimos isso. A sua tropa é de tantos, tá? E a gente já viu isso lá atrás, né? E aí ele vai falando. Junto deles vem a tribo de Issacar, que a gente vai ver isso no versículo 5 do capítulo 2, vem a tribo de Issacar, vai ficar ali ao lado de Judá. E no versículo 7, a tribo de Zebulon. Então, essas três tribos vão estar no lado leste do tabernáculo, tá? E aí, olha a última frase do versículo 9. Versículo 9 diz o número total de homens no acampamento, que ele chama de acampamento de Judá, conforme as suas tropas. E aí ele diz: esses marcharão primeiro. Gente, na hora de marchar, eles tinham uma ordem. Eles tinham uma ordem. E na hora de marchar, era esse acampamento de Judá que ficava do lado leste que sairia primeiro. E aí, continuando só de novo, estou resumindo para vocês, eu quero instigar você a pegar essa escritura, né? Separa um tempo aí durante a tua semana para você ler isso com calma e trabalhar, né? Vê o vídeo, para o vídeo, vai junto, né? Para você se conscientizar de quem é Deus. A palavra, ela impregna a nossa vida. A gente tem que entender, ele é um Deus de ordem, ele é um Deus de posição, ele tem um jeito de fazer as coisas e a gente precisa aprender o sotaque de Deus, né? O jeito dele fazer as coisas com ordem, no tempo certo, né? Sem precipitação, não é furando a fila, não é dando empurrão, é tudo na ordem. Versículos 10 a 16. Ele agora vai falar do acampamento que vem ao sul. O acampamento ao sul vai ser o acampamento de Ruben. Ruben é o filho mais velho. A gente falou do primeiro de Judá, e eu não sei se eu falei. Judá era a maior tribo, e Judá sempre foi uma tribo especial, porque a gente sabe que era a tribo de Jesus, né? Jesus era da tribo de Judá. Tanto é que você vê aí esse Naasson, o líder, né? Na genealogia de Jesus. Então, a primeira tribo era liderada por Judá.
Primeiro acampamento. O segundo acampamento é o acampamento que ficava ao sul do tabernáculo. Ao sul do tabernáculo ficava a tribo, ou o acampamento de Ruben. Ruben era o filho mais velho. E aí, junto de Rubem, você vai ler direitinho, no 10 a 16, você vai ver que tinha as tribos, versículo 12, de Simeão, você vai olhar aqui, 12, a tribo de Simeão acampará ao lado de Rubem, tá? E também, versículo 14, a tribo de Gade virá em seguida, né? E aí ele vai colocar Simeão e Gade junto com Ruben, tá? No sul. Aí, o que é que tem no fim do versículo 16? Versículo 16 diz assim: esses marcharão em segundo lugar. Então, primeiro sai o acampamento de Judá, com as três tribos. Depois, em seguida, vão marchar o acampamento de Ruben. Beleza? Vamos para frente. Aí, nos versículos 17 a 24, a gente tem um acampamento de Efraim. Esse acampamento, ele ficava a oeste. Então, aqui do lado de cá tinha Judá, do lado de cá, a oeste, tinha a tribo, ou o acampamento de Efraim. Efraim era um dos dois filhos de José. E esse acampamento do oeste, eles eram dos filhos de Raquel. Raquel, a queridinha de Jacó, né? Então, junto com Efraim, tinha a tribo de Manassés. Cadê a tribo de Manassés? Onde é que ele está aqui? O líder de Efraim. No versículo 20, a tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. Então, lembra, Efraim e Manassés, os dois filhos de José. E no versículo 22, a tribo de Benjamim virá em seguida. Lembra o irmãozinho mais novo de José, Benjamim. Então, esses três, Efraim, Manassés e Benjamim, estavam no acampamento de Efraim do lado oeste, tá? E aí eu quero ler para vocês especificamente o versículo 17. Versículo 17, ele diz assim: em seguida, os levitas marcharão. Tá vendo aqui a ordem? Lembra daquele primeiro vai o quê? O povo lá do leste. Depois, em seguida, aí o povo do sul. Aí, versículo 17 diz: em seguida, os levitas marcharão. Então, vão só os levitas no meio, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem que acamparam, cada um no seu próprio lugar, junto à sua bandeira. Tá? Então, ressaltando aqui, né? No versículo 17, que primeiro vai o acampamento do leste, depois vai o acampamento do sul, depois vai a tribo dos levitas com a tenda do encontro, com o tabernáculo, tá? E aí, lá no fim do versículo 24, a gente vê a descrição, né? Já houve a descrição do acampamento de Efraim, e aí você tem, lá no fim do versículo 24, esses marcharão em terceiro lugar, terceiro acampamento. Organizado suficiente para você? Eu amo isso. Amo a organização do Senhor. E por fim, a gente vê o acampamento de Dan no norte, a tribo de Dan no norte, junto com Azé e Naphtali, tá? Então, versículo 25 diz: ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan junto à sua bandeira, tá? E aí ele fala do líder de Dan. 27, a tribo de Azé acampará ao lado de Dan. E 29, a tribo de Naphtali virá em seguida, tá? E aí ele diz o total de homens que estão ali. E aí, no final do versículo 31, esses marcharão por último, junto às suas bandeiras.
O nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus não é, ele não faz as coisas de qualquer jeito. Aí você diz assim: ah, Deus está atrasado, pedi, 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 não chegou a hora. Não chegou a hora, aquiete o seu coração, porque Deus sabe a hora e o momento certo. Se você é para marchar por último, você vai marchar por último, porque Deus decidiu assim e tá bom demais, tá certinho, né? E aí, concluindo, versículos 32 a 34, eles só reforçam tudo isso, né? Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. Ele repete o número, né? Ele diz o número total dos que foram contados nos acampamentos, conforme as suas tropas, foi 603.550. Agora esse número, tanto ler isso aqui, né? 603.550 homens ali para o exército, né? Para trabalhar. E aí, reforçando o versículo 33, né? Os levitas, contudo, não foram contados como os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim os israelitas fizeram tudo, olha, presta atenção, fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com a sua família, na ordem, sem bagunça, sem empurrão, sem furar fila, sem querer chegar primeiro e acampar no melhor lugar. Deus já disse seu lugar é aqui, seu lugar é ali, seu lugar é lá. Quando ele bota um aqui, bota outro ali, bota aqui do lado, você queria, eu queria estar ali pregando. Eu queria ali estar recebendo o povo. Eu queria estar ali. Para com isso. Fica no lugar que Deus mandou você ficar. Amém? Vamos embora, minha gente. É ótimo estar aqui começando com vocês o estudo desse livro maravilhoso de números. Com vocês agora. Vamos lá. Cadê vocês, povo? Bom dia, Bom dia, Ana Cássia, que Maria. bom estar de volta. Meu Deus, olha, gente, ainda bem que só quem está aqui sou eu e Deus, viu? Que eu estou descabelada. Eu nunca Faz mal, chorei não. tanto, minha gente, eu nunca chorei tanto diante da palavra de Deus, como essa ministração nessa manhã agora, sabe? Na minha vida. Meu Deus do céu, eu estou no meu secreto, eu estou no meu melhor lugar. Sabe, Deus falou muito ao meu coração dessa presença dele mesmo, desse secreto mesmo. Você estava falando aí, ele estava ministrando aqui na minha vida, sabe? O secreto do ouvir, especialmente na minha vida. Muitas vezes a gente tem o secreto como fica até, caramba, eu vou ter que parar, que momento eu vou parar, quando eu vou parar, mas minha vida é tão corrida, sabe? E Deus ministrou muito no meu coração, filha. O secreto é eu e você, independente de onde vai ter que parar, de qual é o lugar, de que hora vai parar, de que tempo tem que parar. É eu e você. É onde estiver se desligar para que seja eu e você. Sabe? Amém. Aí ele me trouxe o secreto do silêncio, o secreto do ouvir, o secreto da consagração, o secreto da obediência. E ele foi ministrando assim na minha vida esse secreto, sabe? De forma tão clara e tão libertadora. A palavra é essa, libertadora, sabe? Houve libertação, sabe? E eu estava só ouvindo, eu não estava conversando, eu não estava compartilhando, eu não estava testemunhando, eu estava apenas ouvindo, eu estava apenas silenciada mesmo nessa manhã, nesse momento eu me silenciei, a minha alma silenciou, sabe? Não é o externo silenciar, o meu eu silenciou nessa manhã. E Deus me ensinou verdadeiramente o secreto que Ele quer na minha vida, sabe? E foi muito forte, foi muito forte. Eu senti essa presença, sabe? Chorar do início, que a palavra começou a ser pregada, até o fim. Sentindo essa Amém. presença do Senhor, sem estar em meio a tantas outras coisas, sabe? Que muitas vezes eu busco essa presença. Mas é aquilo, né? Pode ser no vento, pode ser no barulho, mas pode ser também nesse silenciar da alma, sabe? Hoje eu aprendi a silenciar a minha alma. Glória a Deus por isso. E eu não Glória a teria como Deus, deixar de Ana. testemunhar essa libertação nessa manhã. É isso. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica aí, viu? Não sai Aleluia. daí, não. Quando acabar, fica aí, que tá bom demais. Amém. Aleluia. Larissa, amore, você. Bom dia, bom dia. Muito bom tê-la, viu?
realmente. Bom dia. E assim, hoje, primeiro que eu acho que é um privilégio a gente estar no Pentateuco, né? Acho que esses 5 livros, eles dão realmente uma base, é a base sólida, né? Então, muito bom. E hoje, eu vou falar o que me chamou mais a atenção, que me marcou desde o princípio, foi a questão de estarmos no deserto. Eu achei muito, muito legal, eu não tinha buscado isso, e isso eu acho que transforma, né? Acho que transforma. O nome Números parece muito como se fosse muito frio, né? Números, mas quando você coloca essa questão, me chamou muita atenção no deserto e no preparo dessa luta espiritual que nós temos hoje, né? Que é o que a gente vive. Então, isso para mim foi revelador, sabe? Como que de repente cai, né, escamas. Foi muito bom. E eu amo quando você aprende, né? Quando você assim, a gente sempre aprende, mas assim, quando tem uma coisa que faz que parece que o negócio faz caramba, é isso aí, porque a gente sempre fala dessa luta que a gente vive, né? E que tá aqui na mente e como é que você se prepara para isso. E Deus, ele na sua misericórdia, ele diz inclusive como você se prepara, né? Então, ele diz, ó, é uma luta, não é fácil, eu tô contigo, tu precisa se posicionar, precisa obedecer, precisa aquietar, mas ó, se liga, vai chegar a tua hora, porque se tu não te ligar, tu perde, tu fica no caminho, né? Então, assim, essa coisa assim de você estar realmente em intimidade com ele. Porque se você tiver intimidade com ele e obediência e estar posicionada, não querer ser a outra tribo, não querer olhar para o lado, né? Você ser o que ele colocou, você vai ser o melhor, né? Então, como ele é misericordioso e assim, vá por ele, não vá por você, não, vá por ele que você vai se dar muito bom, muito bom. A lição, né, que tem isso para nossa vida hoje. Muito bom. Tá cheio o livro, viu? Ó, esse livro tá cheio assim, Adi. Ô, minha filha, presta atenção, presta atenção. Aninha, vamos lá. Ai, Kátia, eu também eu ia falar algumas coisas aí que Larissa falou, né? Mas primeiro, estou muito feliz com a sua volta. Seja muito bem-vinda, nossa mestra. E também eu estou muito feliz, né, da gente estar caminhando aí para né, o Pentateuco. Aí eu estava aqui pensando, meu Deus, a gente já passou Gênesis, Êxodo, Levítico, chegamos em Números, né? E quanta coisa para aprender. Mas hoje, assim, especificamente hoje, essa questão do nome, realmente, Números, né? Que o nome original era no deserto, e ver que no deserto Deus está ali preparando o seu povo para marchar, sabe? Tipo assim, ó, lugar de deserto não é lugar de você ficar prostrado, não. Levanta e marcha. Qual é o deserto que você está aí, né? Vamos marchar. E assim, essa organização de Deus, sabe? Eu fiquei impressionada como Deus, ele faz tudo assim, dizendo a Moisés, ó, esse vai isso, aqui vai ter tantos homens, aqui vai ter tantos homens, essa tribo tanto, esse vai primeiro, esse vai em segundo. Essa coisa realmente da organização e deles obedecerem, né? Tantos homens aqui, tantas pessoas, meu Deus, para você. Eu fiquei imaginando como é que você pega um monte de gente, um bando de gente que saiu lá do Egito, bota esse povo no deserto, e aí você vai organizando esse povo, essa tribo vai ter tantos homens e vai ficar nesse lugar, essa tribo tanto. Assim, só Deus é muito estrategista, muito organizado. Eu fiquei assim, Jesus, tu és maravilhoso, né? Nessa organização, nesse deserto, e assim, é para marchar. Deus poderia fazer tudo para eles, mas Deus é como esse pai, né? Ele quer que você faça, ele quer dizer, ó, eu tô com você, você vai fazer. Ele poderia já pular o povo assim do deserto, já enfiar o povo na terra prometida, mas não. Tem lições aqui para a gente aprender no deserto, né? E é isso, assim. Tô, É. tô com expectativas demais. É muito fantástico isso. Eu amo, eu amo, eu amo, porque assim, Deus realmente ele vai mostrar que é tudo com ordem. Você vê, ele não sai por aí correndo. Primeiro ele deu a lei, tem a lei, tem. Você conhece a lei?
Você sabe, né, que eu deixei lá para você, lá quando a gente estava no Sinai. Agora a gente vai sair, mas aí quando a gente se organizar, vai ser desse jeito. Eu estava pensando, eu não tenho muita noção assim de números, mas eu me lembro que a turma celebrava 1 milhão de pessoas no Galo da Madrugada. 1 milhão de pessoas. E era assim, todo mundo ia para onde queria, quando queria, quem queria na frente, quem queria atrás, não sei o que, não sei o que. Era aquele negócio enorme, né? Uma piscina, né? Um mar de pessoas. Aqui a gente está falando do dobro, né? O dobro dessas pessoas, 2 milhões de pessoas ali, mas tudo organizado. Quem vai primeiro, quem vai no meio, quem vai depois, vai ser desse jeito, do jeito organizado. É o jeito de Deus, né? Um jeito diferente. Amém. Vamos embora. Alguém mais aí, minha gente? Cadê as mãozinhas? Ninguém quer falar nada? Só Cadê? agradecer aí, Cátia, que você está de volta, mas a Aninha dá show aí. Quando você não está, ela É é movida pelo maravilhosa. Espírito Santo. A gente está, entendeu? Você tem uma suplente na altura. Não, para com isso, nada de suplente. Ela é efetiva, viu? A gente só Pronto, divide a a tarefa. efetiva, Não. a sua Nem dupla. fiz aqui, Suplex. obrigada, Aninha. Não sei se vocês estavam esperando dizer obrigada, Aninha, por tudo que você fez. Não, é o papel dela, ela tá aí, tá fazendo o papel dela. Oxe, não é, ela não é minha suplente de jeito nenhum, de maneira nenhuma, ela é minha suplente, ela é minha cooperadora. Trabalhamos juntas. Ó, tu nem sabe, a gente tem história. Somos cooperadoras, longas datas, viu? Mas sim, ela é Amém, maravilhosa. amém. Tá Valeu, bem. Demétrio. Bom dia. Nos encontramos já já ali no cafezinho. Pastorzão, Estou querido, eu escutando sua. pensei. Mais alguém aí? Oi, boa, chama, chama, pastor. Manda esse povo falar, ei. Cadê? Não Sabe é? o seu lugar? Vamos falando aí, gente. Mas muito bom mesmo, Kátia, ter você de volta. Seja bem-vinda. Aí, cheia de disposição, né? Trabalhou bastante nesse último mês. Agora veio ter folga aqui no APCamp. Ah, toda mal folga, pastor, falando sério, durma a noite toda, beleza. Né? Olha, mas é muito bom, né? A gente se deparar com, com essa noção da valorização, né? Que como Deus dá a questão da gestão, da organização, é porque Deus valoriza as pessoas. Então, isso também é um ensino para cada um de nós sobre a importância. Não é simplesmente um bando de gente, não é simplesmente um povo, são pessoas. Né? E para que se cuide de pessoas, né, é necessário ter uma gestão, ter uma atenção, ter todo um planejamento. Então, isso é muito importante, isso é lição para cada um de nós também. Hoje, a gente tem a Igreja de Jesus Cristo aí, que é multidões de pessoas, multidões. Então, a gente também precisa, né, perceber como Deus cuida das pessoas, né? Cuida pelo nome, cuida individualmente, cuida ali com atenção, com propósito em todas as coisas. Então, isso é muito bom. É isso aí, gente. Vamos lá, então. Vamos para um domingo na presença do Senhor. Começamos bem o domingo de hoje, né? Começar com a palavra, começamos muito bem. E, com certeza, o mergulhar nesse livro de números aí vai trazer muitos ensinamentos, muitos princípios valorosos para a nossa vida. Tá? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Pai. Nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos sobretudo, Pai, porque essa palavra ela tem um sentido e tu nos dá, Pai, o entendimento para perceber o sentido da palavra para que possamos aplicar em nossa vida hoje. Não apenas, né, sabermos a história, não apenas admirarmos a história, mas tu estás nos ensinando na palavra para que a gente possa aplicar nos dias de hoje. Muito obrigado por isso. Dá-nos um domingo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Maravilha, gente. Alegria enorme estar aqui de volta com vocês, junto com a minha companheira, Ana Cristina. Vamos em frente. Bom domingo para vocês. Até domingo que vem. Beijão. Que manhã maravilhosa, viu? Deus Beijo. abençoe. Bom domingo. Amém. Amém. Bom, cadê nós?